a 16 é o texto de hoje, o texto que nós lemos esta manhã, e o texto da nossa meditação hoje. Nós temos visto até aqui, amados, a respeito da pronúncia de sentença de Malaquias ao povo de Israel, o povo de Judá, que havia tornado o seu cristianismo funcional. A sua religião, a sua expressão de fé no Senhor, havia se secularizado, havia sucumbido a alguns aspectos que não eram aprovados pelo nosso Senhor. De maneira que Deus entende que é necessário pronunciar juízo à nação de Israel, juízo através do profeta Malaquias, para que o povo pudesse realinhar novamente seu caminho segundo Deus, reajustar a sua caminhada, aspectos importantes das suas vidas, de acordo com a vontade e a orientação do Senhor. E, portanto, nós entendemos desta maneira que a mensagem de Malaquias era extremamente atual. Hoje nós temos vivido uma grande onda, uma grande dose de secularização. Nós temos visto uma crescente expressão de um cristianismo funcional. Esta semana eu fiquei assustado de ver que, mesmo depois de ter dito que havia se convertido, os meninos me deram notícia disso no sábado à noite, sábado passado. Eu não sei se vocês se recordam de terem me avisado da conversão de um cantor famoso, de uma música estilo funk. E aí essa semana esse cantor famoso, supostamente depois de sua conversão, tirou uma foto, dando o dedo, aquele gesto obsceno que não é necessário descrever mais aqui. Mas isso logo depois de supostamente ter sido anunciada a sua conversão. Mas isso não é um fato isolado. Nós temos visto um crescente número de pessoas que cada vez mais professam ser evangélicos, cada vez mais dizem-se cristãos, e que há um desalinhamento total entre essas suas declarações e a vida que essas pessoas estão levando. E o fato é que o cristianismo de muitas pessoas em nosso tempo não tem passado de uma experiência dominical. Ser cristão, para muitas pessoas, é frequentar a igreja no domingo. E a segunda, a terça, até o dia de voltar à igreja no domingo, viver-se uma vida completamente desalinhada à vontade do Senhor. Completamente fora do curso estabelecido como aquilo que é agradável ao Senhor. De maneira que nós podemos dizer que esse cristianismo funcional não passa de uma espécie de consumo religioso. As pessoas estão indo até as igrejas, assim como o povo do contexto de Malaquias ia até o templo, apenas para praticar a mera religião, para consumir um serviço religioso e, dessa forma, apresentar algo que não passa de algo meramente funcional, algo que está muito distante do coração, está muito distante da vida inteira na presença do Senhor. Então, o que nós vemos hoje também são pessoas limitadas à igreja. A vontade do Senhor, os desígnios, as orientações, os estatutos divinos não se estendem ao restante das nossas vidas, da vida da maioria de nós, chamados cristãos hoje em nosso país. Era exatamente a situação daqueles que viviam no contexto de Malaquias. Eles queriam limitar a expressão da sua fé ao templo. Eles queriam limitar a expressão da sua fé à experiência de culto. As suas vidas estavam completamente distantes daquilo que de fato podia ser chamado de uma vida na presença de Deus. Portanto, aqui, diante disso, há algo que deve nos preocupar. Deus não se agrada disso. E precisamente por isso é que ele começou o livro de Malaquias dizendo: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Diz o Senhor: eu vos tenho amado.
Mas vós dizeis em que o Senhor nos tem amado, Senhor. Onde está o teu amor? Onde está a expressão do teu amor? Porque esse povo que não amava a Deus e que não conseguia entender a expressão do amor de Deus, agora agia em desamor a Deus. Portanto, nós precisamos entender o quanto isso é relevante também para os nossos dias. Porque o Senhor tem nos amado. E de que maneira nós temos reagido a esse amor? Com o cristianismo funcional, com uma religião que se limita à experiência dominical. Meus irmãos, nós precisamos entender da mensagem de Malaquias o quanto a fé cristã bíblica caminha da graça salvadora de Deus para uma vida completamente comprometida com o Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Os reformadores usaram de uma expressão latina para se referir a isso, chamada corandel, uma expressão que significa uma vida na presença de Deus, e não apenas uma vida que em alguns momentos se reserva e se separa para o culto, mas uma vida que completamente, inteiramente se vive para o Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus. É sobre isso que nós temos ouvido nestas mensagens aqui no livro do profeta Malaquias, sobre o aborrecimento de Deus com o fato de que o povo da aliança não estava vivendo uma vida completamente na presença de Deus. Havia culto, haviam ofertas sendo oferecidas ao Senhor, mas o Senhor estava aborrecido porque havia dissociação desse culto da vida daqueles que estavam prestando esse culto. Neste momento, então, da exposição desse livro, nós chegamos a um outro momento onde há dissociação entre o culto e a vida daqueles que viviam em Israel e que ouviram a sentença do Senhor que demonstrava o seu aborrecimento e o seu juízo. Nós leremos os versos 13 ao verso 16, que diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, nos alegramos na Tua presença e pela Tua palavra. Palavra que já tendo sido lida, palavra, ó Pai, que a simples leitura já nos abençoa os corações, já nos comunica a graça do Senhor. Ó Deus, palavra que nós queremos nesta manhã colher mais proveito ainda, além da simples leitura. Palavra, ó Deus, que nós certamente temos preciosos ensinamentos nesta manhã e que desejamos a instrução e da direção do Senhor para acolhermos esses ensinamentos, de maneira que o Senhor nos oriente quanto a falar, e de modo, ó Deus, que os nossos corações se tornem sinceros na Tua presença, prontos e sujeitos, ó Pai, a ouvir a instrução do Senhor às nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Deus, torna os nossos corações como campos bons para receber a Tua palavra como uma preciosa semente, que no devido tempo dará o seu fruto. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, domingo passado, nos versos anteriores, nós falamos sobre casamento misto.
sobre o quanto é terrível para o povo de Deus o envolvimento em relações desse tipo, em relações de julgo desigual. Nós já adiantamos na mensagem de domingo à noite a atitude, a conduta desleal dos sacerdotes, do povo de Deus, repreendidos aqui pelo Senhor através do profeta Malaquias, que não apenas estavam se dando em julgo desigual com as mulheres estrangeiras, mas que para fazer isso estavam se desfazendo de seus casamentos, estavam se desfazendo de suas esposas, se divorciando delas, repudiando-as, para poder então tomar em casamento as mulheres estrangeiras. E mais uma vez nós estamos diante da reprovação do Senhor por essas condutas. A conduta daqueles que não apenas estavam profanando o culto, deixando de fazer e proceder quanto ao culto de acordo e da maneira como o Senhor havia determinado, mas que agora profanavam suas próprias vidas, que diz os versos anteriores, que não apenas o lugar do culto, mas eles próprios deveriam ser entendidos como uma coisa sagrada. No verso 11 diz: Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor. Mas não apenas isso, o qual ele ama e se casou com a adoradora de Deus estranho. Malaquias está dizendo que não apenas é santo e sagrado o lugar da adoração, mas o próprio israelita que estava se envolvendo, se dando em casamento com a adoradora de Deus estranho, também representava assim uma profanação, porque se tratava de um povo escolhido por Deus. A expressão do amor de Deus era justamente a sua escolha para ser um povo separado para Ele, um povo santo, um povo diferente, um povo que a Ele havia sido ordenado não se misturar com aqueles que não são santos e que não são o povo de Deus. E agora nesses versos, a condenação, a repreensão do Senhor vem por conta do divórcio, vem pelo repúdio que esses sacerdotes e que o povo, acompanhando o mau exemplo desses sacerdotes, estavam praticando em repudiar suas esposas para se casarem com essas de povo estranho, com essas de povo estrangeiro. Portanto, amados, nós estamos diante da condenação, da repreensão do Senhor ao divórcio. Deus dizendo com todas as letras que Ele odeia o repúdio, portanto, Ele odeia o divórcio. Nós temos vivido uma época em que uma das maiores expressões da secularização são a maneira como nós temos visto famílias sendo conduzidas, casamentos sendo conduzidos. Uma delas certamente na maneira em que esses casamentos mal começam e logo terminam. As estatísticas, as pesquisas que são apresentadas, a cada vez que são apresentadas, nos deixam alarmados, completamente assustados. De acordo com o Instituto Barna, dentre profissões dos Estados Unidos, o quarto lugar em divórcio são ministros. Há um tempo atrás, assim que eu cheguei para Brasília, eu pude me assustar com esse tipo de realidade, ao ver que uma senhora que havia se divorciado de seu marido, sob a alegação de que ela tinha muito mais energia e vida do que ele, e ele já era velho e cansado, se tornar, pouco tempo depois, uma palestrante de encontro de casais, de assumir em uma igreja carismática o posto, a posição de líder do ministério de casais. A coisa anda de maneira tão assustadora que é exatamente isso que tem acontecido. Pessoas no segundo, terceiro, quarto casamento se tornando especialistas em falar a casais. Isso mostra o quanto o divórcio tem sido bem recebido e bem acolhido, não apenas pela nossa sociedade, mas pela própria igreja. Vejamos algumas informações alarmantes a respeito do divórcio no nosso tempo.
acredito que 4 anos depois, esse percentual já deve ter aumentado. No que diz respeito à natureza das separações, 75,9% são consensuais e apenas 24,1% não consensuais. O que evidencia que o povo, de uma maneira geral, tem gostado de se divorciar. Quando você alcança 3/4 dos divórcios, com uma vontade de ambas as partes. O número de divórcios entre casais sem filhos tem crescido também assustadoramente. Em 2000, o percentual era de 26,1%. Em 2010, era de 40,3%. Ou seja, já não precisa mais do desgaste de filhos e da luta e da dificuldade de se educar e de se criar filhos. Hoje, casais jovens e casais novos e com pouco tempo de casamento estão representando um percentual de 40,3% dos divórcios. Em 2010, 40,9% dos divórcios acometeram casais com menos de 10 anos de casados. É justamente quem estava ali, digamos, nos primeiros 10%, ou nos primeiros 20% do início da relação conjugal, aqueles que estão entre a grande massa dos que se divorciam e dos que se separam. Os maiores percentuais de divórcio no Brasil em 2010 ocorreram entre 2 a 5 anos de casamento. Ou seja, logo no comecinho, na infância da relação conjugal, que se põe fim ao pacto, à aliança que se assumiu diante da presença de Deus. 1 em cada 5 advogados fora do Brasil e aqui no Brasil já usam o Facebook como uma fonte primária de evidência contra o cônjuge no divórcio. As redes sociais têm sido lugar frequente de adultério, lugar frequente de desgaste das relações matrimoniais e tem sido, por isso mesmo, utilizado como fonte de provas para se instruir ações judiciais e de separação entre casais. Uma pesquisa realizada no Reino Unido afirma que 27% dos divórcios acabam porque as pessoas alegam que o amor simplesmente acabou, mostrando o quanto os relacionamentos são orientados pelo amor romântico e não por uma consciência de pacto, de aliança, de compromisso, onde o amor é servo dessa aliança, onde o amor é servo deste compromisso. A mesma pesquisa aponta a infidelidade como a segunda causa dos divórcios, em 25% dos casos. Certamente com grande peso e grande influência do amor romântico, porque a maioria das pessoas que praticam a infidelidade conjugal o fazem em busca de um amor romântico, do romance, daquilo que Hollywood e as novelas, no caso do Brasil, incutem grandemente no coração e na mente das pessoas. Outras causas são mencionadas, e dentre elas a ingerência dos pais, o que é um problema muito sério, por exemplo, aqui no Brasil. A gente sabe que a emancipação parental é um dos princípios bíblicos para a constituição de uma nova família, de um novo núcleo familiar. Mas no Brasil, uma sociedade extremamente patriarcal, no sentido negativo, emancipar-se dos pais tem sido um grande problema para alguns jovens casais. E isso tem tomado grande parte dos divórcios que acontecem entre nós. Mas outras expressões como egoísmo, um amadurecimento desigual no casal, ciúmes, brigas infindáveis também estão entre as muitas causas apontadas para os divórcios. O fato, meus irmãos, é que todo este quadro trágico, terrível, que apontam para a falência, para a grande secularização em relação a uma das instituições que Deus estabeleceu para a humanidade, o casamento, tem nos preocupado grandemente, porque tem entrado dentro da igreja, lugar que deveria ser coluna e baluarte da verdade, lugar que deveria ser a guardiã da verdade do Senhor e daquilo que o Senhor estabeleceu para as suas instituições. E o divórcio não é apenas trágico em si, mas ele tem
trágicas consequências. O ato é trágico e a sequência do ato também é trágica, de maneira que traz terríveis consequências. Muitas pessoas acham que o divórcio é solução para um casamento falido, mas ele causa coisas ainda piores do que o próprio casamento, em dificuldades e falido. Ele traz sofrimento, e muitas vezes sofrimento para um resto de vida inteira. Ele traz danos à personalidade, de maneira que normalmente as pessoas que se divorciam passam a se definir, até mesmo em futuras relações, com base naquilo que experimentou na relação falida, acabada com o divórcio. Ele traz culpa, traz depressão, traz uma série de dificuldades de relacionamentos que depois as pessoas vão carregar muitas vezes para o resto da vida. E não apenas enquanto dura uma pensão alimentícia, e não apenas enquanto dura a resolução judicial de uma divisão patrimonial. Mas o fato é que o divórcio produz feridas perenes, sofrimentos perenes, e tem trazido grande mal, não apenas à sociedade, mas tem trazido grande mal às famílias de nossas igrejas. E as principais vítimas certamente são os filhos, esses que não ficam ilesos. Meus irmãos, as crianças de pais divorciados reagem com raiva contra pelo menos um dos pais. Demonstram ansiedade, solidão, sentimento de humilhação por sua própria impotência, por sua incapacidade de ver preservada a relação de seus pais. Portanto, aquilo que é visto como solução quase sempre carrega expressões de problemas que se tornam perenes, quase sempre carregam consequências que se tornam perenes e que trazem danos tão profundos ou mais profundos do que as relações difíceis que se viviam antes de se separar. Mas Deus nos apresenta a sua palavra com o intuito de promover um realinhamento do nosso caminho, de maneira que nós venhamos a ver o divórcio como Deus vê. Eu tenho insistido com vocês em muitas mensagens a respeito de que uma das coisas mais necessárias ao nosso tempo é aprender a simples e ao mesmo tempo difícil tarefa de amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. E o texto que nós temos diante de nós esta manhã diz que Deus odeia o repúdio, odeia o divórcio. E será que a igreja brasileira hoje já não tem amado o divórcio e visto nele aquilo que não deveria ver, aceitado de uma forma que não deveria aceitar? Meus irmãos, são muitas as racionalizações que nós praticamos em relação aos nossos pecados. São muitas as expressões nossas de dar um jeito, de encurtar o caminho até que as coisas que Deus não aceita passem a ser aceitas por nós. Há grande dificuldade entre presbiterianos de entender a natureza da cláusula de exceção para o abandono e para o adultério, que permitem o divórcio, porque muita gente tem entendido que essa cláusula de exceção representa uma aceitação de Deus no divórcio, que Deus muda o seu sentimento em relação ao divórcio diante desse fato, diante desta situação de exceção. O fato é que a palavra do Senhor nos convence de que Deus sempre odiará o divórcio, de que quando Deus permite o divórcio, Ele o permite dizendo que o faz porque os nossos corações são duros, porque o divórcio jamais glorifica a Deus, por mais que Deus o permita. Esta é a grande verdade, de fato, em relação ao divórcio. E a mensagem de Malaquias nos chama de volta ao padrão de Deus para o casamento, e nos passa nesse texto alguns princípios importantes para evitarmos isso que Deus odeia, para evitarmos o divórcio que Deus odeia, o repúdio que Deus odeia. Como nós falamos, um dos grandes problemas dessa época, que tem sido também o nosso problema hoje,
é que eles estavam praticando divórcio e se envolvendo em julgo desigual, a começar pelos líderes, mas a começar pelos homens. E nesta manhã, meus irmãos, a mensagem é mais para vocês, homens, do que para vocês, mulheres. Porque quando nós falamos de família nas Escrituras, quando nós falamos de casamento nas Escrituras, as Escrituras recorrentemente dizem: o responsável, o principal ao ouvir o que Deus tem a dizer, são vocês, homens. Evitar o divórcio é um problema de responsabilidade dos homens, assim como tudo que diz respeito às nossas famílias. A criação dos nossos filhos, no final das contas, é um problema de nós, homens. A edificação e a condução espiritual das nossas esposas é um problema, finalmente, de nós, homens. E era isso que estava acontecendo em Israel. A começar dos sacerdotes e passando por todos os homens da nação, estes homens não estavam entendendo o papel e a sua responsabilidade nesse papel de conduzirem as suas famílias, de as manterem, de sustentarem o pacto e a aliança que foram feitos na presença de Deus. Portanto, meus irmãos, para evitar o divórcio, vocês, homens, devem desenvolver a perspectiva de Deus sobre o matrimônio e cultivar um relacionamento correto com sua esposa. É sobre isso essa mensagem. Essa mensagem não é sobre o quanto as nossas esposas devem se esforçar para que os nossos casamentos sejam sustentados, mas para o fato de que você, homem, é responsável pela manutenção do seu casamento. É você que deve trazer ao casamento a perspectiva de Deus a respeito dele. É você que deve estabelecer a relação correta com a sua esposa. E o ensino das Escrituras é significativo a respeito disso. Normalmente o divórcio apresenta aos nossos olhos, às nossas avaliações, homens fracos. Normalmente o divórcio é tudo sobre homens fracos. Assim como os problemas das nossas famílias, via de regra, são tudo sobre homens fracos. Sobre homens que não souberam entender o papel, o seu envolvimento enquanto líder do pacto da aliança de Deus dentro de suas casas. É sobre isso que as Escrituras estavam dizendo aqui. E a respeito disso, do nosso dever como homens, há duas coisas importantes nesse texto que eu gostaria de considerar. A primeira é de que, para evitar o divórcio, nós devemos ver os problemas do casamento como Deus os vê. E em segundo lugar, que para evitar o divórcio, nós devemos ver a aliança do casamento como Deus a vê. Fazendo isso, os homens, nós homens responsáveis por manter os nossos casamentos, teremos em grande medida aquilo que é necessário para se evitar o divórcio. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz, aqui nesse texto, que para evitar o divórcio devemos ver os problemas do casamento como Deus vê. O verso 13 diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Como eu disse no começo, esse povo de Israel, essas pessoas, os sacerdotes e os homens dessa nação, não estavam entendendo que a religião é algo para se viver na presença de Deus completamente. Eles estavam separando os seus casamentos, a sua vida, do culto. E nós precisamos entender que isso aqui é significativo para entendermos a natureza de tudo quanto é tipo de problema que nos envolve, e de maneira especial e particular, quando o nosso casamento é um problema. Meus irmãos, o problema da união é um problema entre o crente e Deus. Nós temos o hábito de achar que os nossos problemas de relacionamento é um problema entre eu e o outro.
E assim nós racionalizamos, e assim nós justificamos e tentamos justificar os nossos pecados, e a nossa falha em lidar corretamente com Deus, lidando corretamente com as nossas relações. Vocês se lembram que o problema lá no Éden era um problema entre Eva e Deus, e um problema entre Adão e Deus. Mas o que aconteceu? Quando Deus os pegou, os flagrou em pecado, a racionalização os levou a estabelecer o problema não entre eles e Deus, um problema crucial de um coração desobediente, um problema de um coração que se rebelou, que se apostatou em relação ao Senhor. E então a mulher, o homem culpa a mulher, a culpa é da mulher que você me deu. E a mulher culpa a cobra, a serpente. E assim, desde os nossos primeiros pais, toda a humanidade vem fazendo. De maneira que os nossos problemas de relacionamento não é um problema espiritual, um problema meu com o meu Deus, mas um problema meu com a pessoa. Eu gostaria de deixar bem claro, especialmente aos homens, que vocês guardassem isso como determinante para tudo na vida de vocês. O problema do casamento de vocês, ou qualquer problema de relacionamento de vocês, não é um problema seu com o outro, mas é um problema entre você e Deus. Esse é um problema entre o crente e Deus. E toda a Escritura irá nos apresentar isso, de maneira que nós recebemos na palavra de Deus ordem até mesmo para amar os nossos inimigos. Para deixar muito claro que o nosso problema não diz respeito àquilo que o outro faz, mas a maneira como nós vivemos a presença de Deus. É tudo sobre o que eu faço em relação ao Senhor. Vejam Mateus 5, 23 a 24. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Mas o que a racionalização faz conosco? Eu consigo separar todos os problemas que eu tenho do culto que eu presto ao Senhor. Eu consigo separar o ajuntamento dominical, a reunião dos crentes para adorar e para cultuar o Senhor, de todos os problemas de relacionamento que eu tenho com outras pessoas. Eu consigo achar que está tudo bem, porque o domingo é uma blindagem. Porque o domingo é o meu momento, é o momento de culto. Não importa se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, tudo vai mal. E então o Senhor Jesus diz: para aí, deixa essa tua oferta e vai até o teu irmão. Meus irmãos, a ceia do Senhor também deveríamos envolver quanto a esta mesma responsabilidade. Mas quantas vezes nós temos visto as pessoas entendendo que o seu problema com o outro é um problema seu com Deus, ao ponto de dar um tempo e ir até o irmão, resolver o que tem para resolver e voltar, ou prestar a sua oferta, ou para tomar parte da ceia do Senhor. Veja a orientação, no sentido específico das nossas esposas, do apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vocês, homens, conseguem perceber o quanto evitar o divórcio é um papel seu? E o apóstolo Pedro está dizendo muito claramente isso. E o porquê disso? Dentro do contexto das nossas responsabilidades, daquilo que o Senhor nos estabeleceu como papel de ser homem. Uma das maiores expressões de se ser mulherzinha é achar que o problema deve ser resolvido pela mulher. Meus irmãos, como tem sido difícil ser homem em nosso tempo.
A masculinidade é certamente dos conceitos bíblicos um dos mais prejudicados no nosso tempo. O homem não sabe ser homem, não sabe entender, como diz o apóstolo Pedro, que a vossa mulher, como parte mais frágil, precisa ser tratada com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É duro, é difícil encarar isso. Mas é preciso entender que os nossos problemas conjugais, os nossos problemas familiares, são um problema entre nós e Deus, e não um problema entre nós e o outro. Meus irmãos, como você está lidando com a sua mulher? Se você diz, as coisas entre mim e Deus estão bem, mas a minha mulher é um problema, Deus vai te dizer, tudo o que não é bom entre vocês é porque não está bem comigo. Acerte as coisas com a sua esposa. Acerte as coisas com a sua esposa, e você estará acertando as coisas comigo. É isso que Deus está dizendo para estes homens aqui, através do profeta Malaquias. Vocês cobrem o altar com lágrimas, com gemidos, com choro, de sorte que o Senhor já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Por quê? Porque vocês estão repudiando as vossas esposas, porque não está bem entre vocês e as vossas esposas. Portanto, se você vê a sua esposa como um problema, entenda, há problema entre você e Deus. Uma outra coisa que nos convence, que é importante aqui entender, é de que o problema da união é um problema da dureza e engano do coração. Meus irmãos, por 2 vezes nesse texto o Senhor adverte esses homens: acautelai-vos, em seguida para o seu espírito, que ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Os 2 versos, o 14 e o 15, são de advertência para se acautelar contra os juízos errados do coração, se acautelar quanto à possibilidade de dureza do coração. Olha o que Mateus 19:8 fala a respeito da relação entre divórcio e corações duros. Quando os fariseus, que tinham uma visão bem solta, bem larga do divórcio, perguntaram a Jesus por que Moisés permitiu o divórcio, Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração. Moisés nos permitiu repudiar vossas mulheres, mas desde o começo não foi desta forma. O padrão de Deus não é a permissão. E a permissão não retira o ódio que Deus tem no divórcio. Antes, a permissão de Deus apenas se dá pelo fato de que nossos corações são duros e enganosos. O fato da dureza dos nossos corações é aquilo que tem apontado para o fato de que em um divórcio pelo menos um tem coração duro. Quando sempre não são os 2 que têm um coração duro. Vocês viram que nas estatísticas que nós falamos no começo, 75,1% dos divórcios são consensuais. E apenas 24,9% são litigiosos. Há uma tendência de nós vermos aí que normalmente são 2 corações duros ao invés de um só. Meus irmãos, é importante se entender que não há contradição entre a permissão de Moisés lá em Deuteronômio 24, versos 1 a 4, e o ódio de Deus pelo divórcio que nós encontramos aqui no verso 16. A Bíblia, ela permite, ela não obriga o divórcio em caso de imoralidades sexuais e em caso de abandono. É isso que nós precisamos entender com relação ao ensino das Escrituras. A maioria, em suas racionalizações, tem entendido esta permissão do Senhor como quase que uma obrigatoriedade. Se meu cônjuge adulterar, se eu for abandonado
de alguma maneira, então eu sou obrigado a me divorciar. E então se perde quebrantamento, contrição, arrependimento e perdão, que são os padrões da redenção. Dentro da minha família nós temos um caso impressionante de uma mulher vítima de adultério, uma tia minha, vítima de abandono, que por 12 anos se manteve esperando pelo seu marido. 12 anos que ela podia ter procurado um advogado, um cartório e ter tomado as providências que todos nós achamos ser o nosso direito. E por 12 anos esta mulher cumpriu com o pacto conjugal que havia sido feito na presença de Deus e aguardou. Até o dia que seus filhos foram buscar o seu marido em outro estado, numa situação deplorável, alcoólatra, dependente de álcool, uma saúde completamente destruída. E então os filhos o trouxeram de volta para casa. E essa mulher perdoou, essa mulher acolheu, e essa mulher tratou da saúde de seu marido. Ele se recuperou, sua saúde se normalizou, e depois se converteu. E hoje é tocante, é emocionante você perceber a redenção do Senhor neste casal e na vida dessa família. Você perceber que um casal antes ímpio vê uma mulher que é a parte mais fraca suportar o abandono do marido, suportar o adultério do marido e por longos 12 anos esperar pelo marido. Ver a restauração, a redenção do Senhor de seu relacionamento, de seu casamento. De maneira que, por conta disso, a começar da conversão desse marido, toda a família experimentou redenção. Toda a família experimentou uma enorme transformação e mudança. Meus irmãos, esse é o padrão. O outro é a permissão. Que Deus permite e tolera porque nossos corações são duros, porque nossos corações são também enganosos. Mas o padrão de Deus é a redenção. O padrão de Deus é a preservação daquilo que Ele estabeleceu e instituiu. E não a sua permissão. Jeremias 17, 9 e 10 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Mas nós não apenas não nos damos conta de que nossos corações são enganosos, mas ainda achamos que fazemos o que Deus faz. Nós achamos que conhecemos o coração do outro. Todos nós tendemos a encobrir ou desculpar o nosso próprio pecado e depois culpar os outros. Meus irmãos, que habilidade impressionante que nós temos de não se horrorizar, de não se assombrar e se assustar com o nosso próprio pecado e fazer isso em relação ao pecado do outro. Estes homens que estavam aqui insensivelmente repudiando suas mulheres, trocando suas mulheres por mulheres estrangeiras, estavam dizendo: como eu deveria saber porque Deus não recebe as minhas ofertas? Eles foram enganados pelos seus corações. Eles sabiam que estavam pecando contra a lei do Senhor, sabiam que estavam profanando o padrão de Deus para o casamento. E de repente, ao verem suas ofertas rejeitadas, eles dizem: mas como? Por quê? Está tudo tão bem entre eu e Deus. Os nossos corações são enganosos. Nós não vemos com facilidade o nosso pecado, mas vemos com facilidade o pecado do outro. Nós temos por isso a grande capacidade e habilidade de achar que o problema é a mulher que eu tenho, o problema é o marido que eu tenho, e não o problema que existe entre eu e Deus, entre nós e Deus. Provérbios 19:3 diz: a estultice do homem
perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Ou seja, nós pecamos e depois saímos por aí culpando o cônjuge, culpando Deus, culpando todo mundo. Não encaramos o fato da dificuldade de ver o nosso próprio pecado. Foi isso que esses homens fizeram. E a advertência do Senhor é para que cuidemos com o fato do engano dos nossos corações, e por duas vezes, nos 2 versículos seguidos, 15 e 16, a palavra do Senhor diz para nos acautelarmos de sermos infiéis com a mulher da nossa mocidade, de sermos infiéis com o pacto conjugal, com o trato digno que devemos tratar nossas esposas. Diz o verso 16: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Portanto, meus irmãos, se queremos evitar o divórcio, nós devemos olhar para os problemas do nosso casamento como Deus olha, não como nós olhamos. Porque o olhar dele é perfeito e preciso. O nosso é cheio de dureza de coração. O nosso é cheio de engano. O nosso é cheio de racionalização. Mas há uma outra coisa importante aqui. Para evitar o divórcio, devemos ver a aliança do casamento como Deus a vê. Não apenas ver os problemas das nossas vidas, mas ver o padrão estabelecido por Ele, para o tipo de aliança que nós contraímos, como Ele. Verso 14 diz: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. O casamento, meus irmãos, é um pacto, mas não é qualquer pacto. Normalmente, quando você assina um contrato aqui no nosso país, 2 pessoas assinam como testemunhas, o que confere de alguma maneira, pela publicidade disso, a legitimidade do contrato, a seriedade do contrato, da aliança contraída entre as partes. Aqui nós temos um pacto, um contrato, um concerto, uma aliança entre um homem e uma mulher no casamento, mas algo que não é um simples pacto, mas uma aliança que é baseada na própria aliança com Deus. O casamento no plano de Deus não é um concerto romântico, um concerto sentimental entre 2 pessoas apaixonadas, mas algo mais complexo, mais completo, em termos da ordem da criação, em termos das coisas como estabelecidas por Deus. Mas nós normalmente ouvimos o seguinte: eu não a amo, ou eu não o amo mais. Enquanto que o Senhor diz aqui, isso para mim não é válido. Porque aquilo que vocês contraíram, eu testemunhei. Eu estive presente. A começar do fato de que fui eu que estabeleci esse tipo de união. E quando vocês resolveram ficar juntos, eu estava lá. Eu fui testemunha da união de vocês. A Bíblia, ela não diz case com o seu amante. Ela diz ame aquele com quem você está casado. Essa é uma inversão séria da natureza pactual, da aliança do contrato de casamento. Nós achamos que nós devemos contrair contrato com quem nós amamos. Enquanto que o padrão estabelecido pelas Escrituras para o pacto conjugal é o dever de amar com quem você contratou, com quem você pactuou uma união na presença de Deus. É isso que o Senhor está dizendo aqui sobre a repreensão de se repudiar a mulher da tua mocidade. Você não tem que casar, tem que amar para se manter casado, mas amar porque está casado. Simples assim, meus irmãos. É simples assim. O amor romântico é construído e sustentado sobre a base do compromisso da aliança. Esse compromisso é a cola que mantém o casamento seguro durante os momentos inevitáveis de estresse.
É tudo mais fácil quando nós entendemos que, se estamos casados, devemos amar, do que acharmos que devemos continuar casados se amamos. O amor não é a base do relacionamento, é o dever. A base é aquilo que nós vemos como dever e como obrigação. A base é a aliança, o compromisso. É por isso que nós devemos amar e não o contrário. É esse o ensino das Escrituras. E portanto, por ser algo estabelecido por Deus, presenciado, testemunhado pelo Senhor, é um pacto sério. Não é um contratinho qualquer que você faz para o rapaz revisar sua monografia. Não é um tipo de contrato de prestação de serviço que você faz na locadora para pegar filme quando você quiser. Não é esse tipo de contrato, mas um contrato testemunhado por Deus e um pacto de natureza extremamente grave e sério. Deus é testemunha desse pacto, e ao testemunhar esse pacto ele diz: eu odeio o divórcio. Deus não diz: eu odeio aqueles que desfazem contrato na locadora. Mas Deus diz: eu odeio aqueles que rompem o contrato conjugal. Eu odeio o divórcio. Eu odeio aqueles que se envolvem em divórcio. Quem já passou por isso, certamente já se arrependeu, já confessou o seu pecado, ou por julgo desigual, ou por se envolver numa relação temerária. Mas isso não muda o fato de que Deus odeia o divórcio. A sua história não se tornará mais bonita do que outra porque alguém cometeu alguma coisa errada, feia, mas Deus continuará odiando o divórcio. Meus irmãos, o perigo em nossos dias de divórcios fáceis, rápidos e comuns é que os crentes livrem-se de seus casamentos e até mesmo chamem de bom aquilo que Deus chama de mal. Como tem sido fácil se divorciar. Você se assombra, 2 meses depois de um casal ter deixado o pacto conjugal, você já toma notícia de que já estão divorciados. Quem lembra da época do disquite no Brasil, a dificuldade que era para se separar em nosso país. E hoje faz-se com a mesma facilidade com que se casa em Vegas, né? Portanto, meus amados, nós precisamos entender que, para evitar o divórcio, devemos ver a aliança do casamento como Deus a vê. E finalmente isso nos leva ao fato de que o casamento é um pacto proposital. Você entende, você consegue entender para que existe casamento. Nesse sentido, o casamento está destinado a oferecer companheirismo entre o marido e a mulher. Não está destinado a oferecer um coquetel, um banquete sexual, um nível extremamente assombroso de satisfação sexual, coisa desse tipo, mas de oferecer companheirismo entre marido e mulher. Tem muitos homens que estão se casando, achando que vão se casar com Sharon Stone, com mulheres sensuais do cinema e da televisão, como se fossem casar com prostitutas particulares. Não, você está arrumando uma companheira e não uma prostituta. Eu já ouvi em encontro de casais a aberração de se dizer que a esposa tem que ser como uma prostituta para o marido. Nós temos visto coisas imundas sendo defendidas para casais crentes, como a ideia de fantasias sexuais. Ou seja, a normalização da perversão sexual, a normalização de um padrão pecaminoso. O John Street, no livro Purificando Nosso Coração da Idolatria Sexual, ele fala sobre quão graves são essas coisas. Homens, por exemplo, que querem que suas esposas se vistam de colegiais, que suas esposas se vistam de enfermeira, de coisa desse tipo, e não conseguem perceber o quanto isso é absurdamente pecaminoso e reprovado pelo Senhor. Porque no final das contas, estes mesmos escravos sexuais, de suas fantasias, eles acabarão depois desenvolvendo fantasias, dormindo com a esposa como se dormisse com outra.
Não é esse o propósito do casamento. O propósito do casamento é oferecer companheirismo entre marido e mulher. Um relacionamento sexual saudável, santo, de acordo com o padrão estabelecido de santidade pelas Escrituras. Aquele onde o casal não se vê exposto em seu pecado, mas antes se vê santificado por algo que é aprovado por Deus e que glorifica a Deus. O casamento, ele foi desenhado por Deus também com a intenção de ser um retrato da relação do crente com Deus. O casamento é lugar de louvor a Deus. O casamento é lugar de glorificar a Deus. Nós vimos aqui o conselho do apóstolo Pedro aos homens: trate sua esposa com dignidade, e isso estará glorificando a Deus. Trate-a com dignidade, trate-a com amor, trate-a com carinho, trate-a com proteção, com cuidado, com todas as coisas que a Escritura manda você tratar, e você estará louvando a Deus. E casamento é lugar de louvar a Deus através dos nossos relacionamentos. Não é tendo pensamentos impuros em relação à esposa, mas seguindo o conselho do apóstolo Paulo e pensando em tudo aquilo que é digno, tratando a esposa e pensando nela com dignidade. Não há lugar para se pensar na esposa como a colegial, como a prostituta, como aquele objeto de fantasia perversa que o seu coração idólatra desenvolve. Mas antes, o casamento é desenhado por Deus com a intenção de que ele seja um retrato do seu relacionamento com Deus. E finalmente, o casamento tem a intenção de gerar descendentes piedosos. É exatamente isso que o texto diz. Ele diz: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometeu. Nós nos casamos para ter filhos, e não apenas para ter filhos, mas para ter filhos para o Senhor. Para que esses nossos filhos sejam piedosos, para que os nossos filhos sejam criados para Deus, para que os nossos filhos sejam diariamente conduzidos para serem a descendência que o Senhor prometeu a Abraão. É para isso que nós nos casamos. E o egoísmo tem feito com que em muitos casamentos haja negligência com a devoção familiar. Por quê? Não porque filho é consequência do sexo que eu tenho com a minha esposa, porque a minha vontade é estar no casamento para ter sexo. Mas eu não consigo entender que os filhos que nascem dessa relação e dessa união, dessa intimidade, são para serem para o Senhor. Portanto, meus irmãos, o casamento é um pacto proposital, destinado a oferecer companheirismo entre o marido e a mulher, que tem a intenção de ser um retrato da relação do crente com Deus. E o casamento tem a intenção de gerar descendentes piedosos. Eu gostaria de concluir com a advertência do apóstolo Paulo a cada um de vocês: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-se de toda forma de mal. Deixai toda forma de mal. E eu concluo dizendo que o divórcio é, sim, uma forma de mal. O divórcio não é bom. O divórcio é odiado por Deus. O divórcio não é aprovado por Deus, ele é permitido por Deus, o que é bem diferente. E se nós queremos encarar isso, nós precisamos ter consciência da graça de Deus, para entender que todas as coisas que Deus me dá é muito mais do que eu mereço. Um dos grandes problemas do divórcio é o fato de que nós estamos cheios de direitos, o fato de que nós estamos cheios de ira, porque estamos cheios de direito. Nós queremos uma esposa melhor, nós queremos um marido melhor, nós queremos tudo melhor. Por quê? Porque nós achamos que merecemos. Mas alguém que entende a graça de Deus, que entende e tem consciência da graça de Deus, sabe que tudo que eu tenho é muito mais do que eu mereço. O marido que eu tenho é porque eu mereço. Provavelmente
É muito mais sobre Deus mudar o seu coração do que mudar o seu marido. Ah, minha mulher é muito ruim. Olhe para o seu coração, ele é enganoso. O problema da sua mulher é um problema entre você e Deus. Tenha humildade e entenda com consciência da graça que tudo na vida é muito mais do que eu mereço. Todos nós merecíamos o inferno, a aniquilação imediata das nossas almas, mas Deus nos trata com misericórdia. Portanto, que nós, em nossos relacionamentos, venhamos a fazer deles os relacionamentos um retrato da nossa relação com Deus. Meus irmãos, se a palavra divórcio aparece em sua mente, pense em se divorciar de nossa cultura sem Deus. Não pense em se divorciar da sua esposa. Não pense em se divorciar do seu marido. Mas se divorciar dessa cultura perversa e anti-Deus que incute na cabeça das pessoas a ideia do divórcio. Para evitar o divórcio em seu casamento, desenvolva a perspectiva da aliança de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Senhor nosso, Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa de todas as vezes, ó Pai, em que em nossos pensamentos nós queremos nos divorciar de nossas esposas, que em nossos pensamentos queremos nos divorciar de nossos maridos, ó Pai. Ó Deus, que nós venhamos a nos divorciar da cultura, da secularização que nos impõe a ideia de que o divórcio é coisa boa, é solução prática e aceitável. Que nós venhamos a entender que o Senhor odeia o divórcio. E que, portanto, ó Deus, nós também devemos odiar o divórcio. Deus, ajuda-nos, preserva as nossas famílias. Permita-nos entender, ó Deus, a natureza da aliança que o Senhor constituiu entre nós e nossas esposas. E nos socorre, ó Pai, com a Tua graça, de maneira que a dureza do nosso coração, que o engano do nosso coração não nos tragam e tenham vitória sobre nós, arruinando as nossas famílias. Ó Pai, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus, o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Amém.